Olá, bem-vinda ao módulo 12 do nosso curso de evolução. Eu vou perguntar para vocês, será que o esperado é o que mais acontece? O objetivo desse módulo é contrastar os resultados esperados localmente com o observado globalmente. Para isso, vamos usar gatinhas, não gatinhos. Por quê? Porque eu vou usar o gene laranja. Lembra, o gene laranja ele fica no cromossomo X. Ele tem dois alelos, laranja e preto, com codominância. Então, vamos trabalhar só com gatinhas. Vocês já aprenderam o equilíbrio de Hardy-Weinberg, vocês já sabem fazer esses cálculos, então a minha pergunta é a seguinte. Digamos que eu tenha a frequência do gene laranja de 0,3, ou seja, 30%. Em 200 gatinhas, quantas vão ser laranjas? Ou seja, homozigotas Lzão, Lzão. Vamos lá, você começa pegando a frequência do gene Lzão, elevando ao quadrado, dá 0,09, e aí você multiplica 0,09 por 200 gatinhas e você chega a 18 gatinhas. Foi esse o cálculo que você fez? Pois bem, se tua resposta é 18, ela está errada. Errada? Como assim? Eu fiz as contas todas certinhas, Solé. Como que deu? Não é 18? Ah, já sei. Você falou qual era o valor esperado. Então eu não posso dizer que vai dar 18 certinho. Isso é só o valor esperado. Tá bom, então eu vou refrasear. O valor esperado é que eu tenha 18 gatinhas laranja, tá bom? Não, não tá. Tá errado de novo. Caramba, Solé, você está me confundindo demais agora. Eu fiz a conta direitinho, que nem você me ensinou. Multipliquei a frequência ao quadrado, depois multipliquei pelo número de gatinhas para saber qual era o número esperado de gatinhas. E você está me dizendo que o mais provável é que não seja 18? Como é que pode isso? Para tentar desatar esse nó, vamos sair das gatinhas e vamos para os dados. Dado, né? Aquele dadinho que a gente joga em jogo é o D6, né? O dado de 6 lados. Digamos que eu jogue 2 D6, ou seja, 2 dados de 6 lados. Qual é o valor mais provável na soma dos valores dos dois dados? Para eu ter uma soma de 2, só tem uma possibilidade. Um dado tira 1, outro dado tira 1. É a mesma coisa para 12. Um dado tira 6, outro dado tira 6. Mas para 3, eu já tenho um tira 1, outro tira 2, ou um tira 2, outro tira 1. E conforme vai chegando perto de 7, vai aumentando a probabilidade. Quantas combinações totais eu tenho? Nem precisa contar, são 36. São 2 dados, então 6 num, 6 no outro, 6 vezes 6, 36. Então, a soma 7 ocorre em 6 dividido por 36 vezes. Então, apesar do valor 7, comparado com qualquer outro valor, ser o mais provável é que não seja 7, não é? Porque se 7 é 17% das vezes, não 7 é 100 menos 17, 83% das vezes. Então existe uma diferença entre aquilo que é esperado localmente, quando você pega só um valor, e o esperado no conjunto. No conjunto das vezes que eu jogo 2 dados, o mais provável é que não dê 7 a soma. Vamos voltar para as gatinhas. Talvez agora você entenda, né? Por que eu respondi que o mais provável é que não fossem 18 gatinhas. Aqui está a curva de distribuição de possibilidades quando eu tenho 200 gatinhas com a frequência do gene de 0,3. Eu calculei essa curva usando distribuição binomial. Vocês veem que o valor individual mais provável realmente é 18. O valor mais provável, no caso das gatinhas, binomialmente, eu calculo que é mais ou menos 9% das vezes. Isso significa que, apesar do valor individual mais provável ser 18, o mais provável é que não seja 18. Tá tudo claro agora? Então vamos voltar ao nosso equilíbrio de Hardy-Weinberg. Digamos que eu comece uma população com a frequência do alelo A de 0,5. Se essa população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o que vai acontecer com a frequência do alelo ao longo do tempo?
Talvez você tenha ficado um pouco inseguro para responder isso, porque teve duas pegadinhas antes, né? Mas a resposta certa nesse caso é que vai permanecer em 0,5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg é quando tudo é perfeito. Não, tamanho de população infinito, ausência de seleção natural, ausência de tudo. E nesse caso, não acontece evolução. Ou seja, equilíbrio de Hardy-Weinberg é quando nada acontece. E aí eu lembrei de uma música do Talking Heads, que era "O paraíso é o lugar onde nada acontece". Se as populações sempre estivessem em equilíbrio de Hardy-Weinberg, nós não estaríamos tendo esse curso, porque nós nem existiríamos, né? Se todas as populações sempre tivessem ficado em equilíbrio de Hardy-Weinberg, não teria havido evolução. Então, nós agora, já que é um curso de evolução, vamos começar a violar esse equilíbrio divino do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg eram tamanho de população infinita, ausência de seleção natural, ausência de migração e ausência de mutação. Ou, como eu tinha dito, ausência de evolução. Então, voltando ao nosso exemplo, começa com a frequência 0,5, não tem mutação, seleção e a população é infinita. O que vai acontecer? Isso é equilíbrio de Hardy-Weinberg, vai permanecer em 0,5. Agora, eu vou violar o primeiro pressuposto, que era da população infinita. Ao invés de infinito, vamos trabalhar com 10.000. 10.000 indivíduos é um número bastante grande, mas não é infinito. O que vai acontecer com a frequência do alelo A se eu tiver uma população de 10.000 indivíduos? Vocês estão vendo? A população, nesse caso eu tenho 100 linhas evoluindo, são 100 populações diferentes evoluindo. Eu botei 100 logo porque é mais fácil de ver que umas vão para cima, outras vão para baixo, mas não está variando muito, né? Então vamos fazer com 1.000. Agora vocês veem que com 1.000 variou bastante. Se eu reduzir ainda mais para 25, aí que varia tudo. O que está causando essa variação? Lembra do módulo 6? Bom, a variância de uma amostra binomial é dada pela equação variância de P é igual a PQ dividido por N. Pois é, a variância varia. É a variância que está fazendo variar cada população a frequência gênica de A. Isso quer dizer, então, que como está havendo essa variação, as populações estão evoluindo, certo? Vamos ver, repetindo o mesmo experimento 4 vezes. Dessa vez eu fiz 200 populações, para ter um número maior. E eu comecei, então, com 4 experimentos, cada um com 200 populações, com tamanho amostral 25, e deixei evoluir, sem seleção natural, sem mutação. Só essa variação por causa da variância. Olha o que acontece. Varia pra caramba. Aí eu falei, puxa, que legal, vou repetir um pouquinho mais. Aí eu fiz mais 9 vezes. Somando tudo, eu fiz 13 vezes. Agora vamos olhar uma coisa. Não sei se vocês repararam que, conforme ia variando, algumas populações chegavam com a frequência de A em P igual a 1, ou seja, fixavam o alelo A, e outras oscilavam A até A igual a 0, ou P de A igual a 0. E nesse caso, ela perdeu o alelo. Depois que perde o alelo ou que ganha o alelo, ela não varia mais. Por quê? Bom, o senso comum me fala, bom, se eu só tenho um alelo agora, vai variar como? Ou eu posso ver matematicamente. Se fixou A, P igual a 1. Se P igual a 1, Q, que é 1 menos P, é igual a 0. PQ, então, vira 0, que é 1 vezes 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0, então a variância vira 0 e por isso ele não varia mais. Então eu posso ver isso tanto usando o senso comum, quando fixou só ficou um alelo, quando usando a matemática mesmo. Seja o que for, em alguns casos fixou, em outros casos perdeu. Vocês vão reparar que o número de casos que fixou é muito parecido com o número de casos que perdeu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos somar nas nossas 13 simulações quantas vezes fixou.
Então vocês podem ver, fixou 1.273 vezes. E quantas vezes perdeu? 1.266. O que acontece quando fixa? A frequência vira 1. O que acontece quando perde? A frequência vira 0. Então eu posso me perguntar agora qual é a frequência média de A nessas 13 populações. Ou melhor, nessas 13 vezes 200, né, populações. Primeira coisa é contar quantas vezes fixou e perdeu, porque teve alguns que não fixou nem perdeu, eu estou excluindo eles da minha conta. Pegando os que fixaram e somando com os que perderam, eu chego à conclusão que o total de populações que ou fixaram ou perderam foi 2.539. Como as que perderam deu 0, a frequência de A vai ser a frequência dos que fixaram dividido por 2.539, que dá 0,501. Começou com 0,5 e depois de um monte de gerações chegou a 0,501, que é 0,5. Talvez se eu tivesse feito, ao invés de 13 vezes, eu tivesse feito 30 vezes, eu chegasse a exatamente 0,500. E aí? Como é que pode isso? Mais uma pergunta. Está havendo evolução ou não está? Porque eu comecei em 0,5 e cheguei em 0,5. O que você acha? Se você está assistindo o curso, você já deve ter entendido, né? A resposta certa é depende. Parece um paradoxo, né? Parece que teve evolução, porque a gente viu aquele monte de linha oscilando, mas não teve quando você fez a média de tudo. No próximo módulo, nós vamos tentar resolver esse paradoxo. E para isso, vamos pedir ajuda ao bêbado, num módulo que eu chamo O Bêbado é Determinista, em homenagem à música do Aldir Blanc. Até lá! E um beijo